contenda, ele vai se associar a outro que também já está tendo problema com a autoridade. É sempre assim. Corá não foi diferente, ele seguiu o trajeto, ele foi e conectou-se rapidamente àqueles que ele já sabia que tinham problemas com a autoridade de Moisés. E o argumento dele é achar que ele teria a primogenitura de Rubens, né, que salvaria, daria força ao seu argumento. Bom, vamos lá. Como todo rebelde, o primeiro passo do rebelde é desconectar-se do restante da congregação, juntamente com outros rebeldes. A Paraxá começa dizendo, Vaikar Korá. Em hebraico é como se ele tivesse pego, retirado. Então ele se retirou da congregação com esses homens para contentar contra Moisés. Gente, esse é o primeiro passo da pessoa que já tem esse espírito rebelde. Ele não consegue mais ter comunhão no meio da sua congregação. Ele não consegue, ele se isola. Esse é o primeiro retrato, o primeiro espelho, a primeira imagem do rebelde. Ele se isola. Na família é a mesma coisa, né? Aquele que entra para gerar contenda, ele começa se isolando. Ele começa não frequentando a casa do pai ou do irmão, ele começa restringindo o relacionamento, não vou, não me relaciono, não posso ver, não quero encontrar, e assim começa a coisa. Corá acusa Moisés de autoritário, chama Moisés de mentiroso, déspota. O camarada está colocando o irmão para ser sumo sacerdote, isso aí tem marmelada, não é? Nosso presidente do Senado está passando por maus bocados exatamente por isso, está sendo acusado de déspota. Secretamente contratando aí parentes, né? Está tendo que responder por isso. A acusação de Corá a Moisés foi exatamente, você é um déspota. Tem mais gente qualificada aqui, você está colocando Arão só porque ele é seu irmão. Você sabia que a lei oral diz que Corá acusou Moisés de ser mágico? Que Moisés descia com a lei, começava a proferir as leis, aí Corá falava assim para o povo lá no Monte Sinai, ele inventou isso aí tudo. Ficou 40 dias bêbado no topo dessa montanha e desceu com esse tanto de mandamento da cabeça dele. Deus não revelou nada disso para ele. E ele contamina o povo com um falso ideal coletivo. O rebelde sempre tem um falso ideal coletivo. A sua autoridade não é boa porque o povo está sofrendo. A congregação não está mais gostando de você. Sabe, o rebelde ele é sempre assim. Ele nunca fala na primeira pessoa, são sempre terceiros, né? Estão falando aí que você é assim. Estão falando aí, fiquei sabendo que tem gente que não gosta de você. Olha a língua afiada, até se divide em duas, né? Estão falando por aí, né? E Corá fez a mesma coisa lá em Israel. Disseminou essa contenda, essa mentira. E olha que interessante, já era a terceira vez que Corá e os seus seguidores tentavam contra Moisés. Haja paciência, não foi à toa que ele foi o homem mais longânimo que já existiu. Porque não é possível. O mesmo grupo de pessoas, pela quarta vez, estavam intentando contra a autoridade de Moisés publicamente. Olha aqui. A primeira foi lá com o bezerro de ouro, que a lei oral descreve que Corá era um daqueles ali. Corá foi um dos que incitaram Arão a fazer o bezerro. Depois, em Êxodo 11, os que murmuravam contra o Senhor. Houve uma grande murmuração e diz que Corá também era um que estava incitando aquilo ali. Depois, durante o relato dos espias, Corá incita o povo a temer, incita uma histeria coletiva, quando os espias voltam e dão aquele relatório ali. Então, pela quarta vez, esse mesmo indivíduo estava tentando contra um de Deus. Bom, agora eu listei para vocês aqui, que eu queria que você, claro, né, nós vamos analisar a nós mesmos, e vamos analisar também o ambiente, a congregação, o mundo, a cidade no qual nós vivemos. Características dos que se levantam contra os ungidos de Deus. Eles seguem umas características, eu listei aqui 7. Preste atenção nas características das pessoas que se levantam contra os ungidos de Deus. São pessoas com vocações ministeriais. O rebelde, ele é bem qualificado.
O rebelde, ele tem um chamado da parte de Deus, ele não é qualquer um. Para se rebelar, tem que ser alguém. Ele tem conhecimento. O rebelde tem até um chamado da parte, ele foi chamado da parte de Deus. E ele foi escolhido por Deus, mas, apesar de ser chamado por Deus, como o espírito do profeta está sempre sujeito a quem? Ao próprio profeta, ele tem um pequeno problema com a autoridade. Sempre teve. Ele tem problema em aceitar a autoridade de líderes apontados por Deus. São homens que têm problemas em se submeterem à autoridade de outros homens. Essa é a frase mais comum entre eles. Sou submisso apenas a Deus e não a homens. Gente, isso é o maior papo furado da história eclesiástica. Deus aponta homens, escolhe homens para liderar outros homens. Todos devem prestar conta a alguém. Eu presto conta a Deus. Esse todos nós prestamos. Mas você tem que ser, você tem que prestar contas a uma liderança terrena, física, material. Alguém que lhe cobre, alguém que lhe acompanhe, alguém que lhe discipule. Todos nós, ninguém pode viver no mundo respondendo só a Deus. Não foi assim que Deus criou a estrutura de congregação, a estrutura eclesiástica. Todos devem responder a alguém. E muitas vezes, esses que se levantam, que fazem tantas besteiras aí no reino de Deus, são pessoas que há muito tempo já não respondem a ninguém. Você vai confrontá-lo, falando, irmão, mas de qual igreja você é? Quem é? Qual congregação te apoia? A quem você responde? Eu respondo a Deus. O santo, né? A palavra de corar, né? Todos somos santos. Eu sou santo, respondo só a Deus. Né? Antes de desafiar os ungidos de Deus, quer dizer, antes de ele iniciar a revolta cara a cara, antes de ele abrir a sua rebeldia em público, o que ele vai fazer antes disso? Ele vai se cercar de pessoas com poder de opinião, que compartilhem do mesmo espírito que rebelde. Ele não é tolo, ele é muito inteligente. Então ele vai buscar pessoas que já pensam como ele, que já têm o mesmo problema que ele vai se armar com esses formadores de opinião. Ele não vai pegar qualquer um, não. Ele vai escolher a dedo quem aliciar. Ele vai escolher a dedo. Vamos lá. Eles são invejosos, eles são arrogantes. O que motiva a rebeldia do rebelde é a inveja. Ele gostaria de ter o que o outro tem. Ele gostaria de estar onde o outro está. Ele gostaria de ter um chamado de Deus que o outro recebeu. Ele gostaria de ter vivido como o outro viveu. E é essa inveja que motiva a revolução, a sua rebeldia. É claro que ele nunca vai falar isso. Ele vai se camuflar de ideais populares, né? Ele vai mostrar para o povo, ele vai enganar o povo como se ele tivesse uma intenção de abençoar as pessoas, a intenção de beneficiar o coletivo, quando na verdade tudo é motivado pelo ego, pela sua própria inveja. E ele utiliza, olha só, de falsos argumentos bíblicos e falso ideal coletivo para justificar suas acusações. São cegos pela própria inveja e não têm temor a Deus. Eles não dão valor, não temem o juízo de Deus. O rebelde, ele é tolo. Porque se você se rebela